Olá, sétimo ano, tudo bem? Olha só, gente, nós agora vamos falar de um assunto novo, que são as viagens marítimas europeias, tá? É a nossa unidade 3 do nosso livro, o tema 1 e 2, que vai da página 72 até a página 82. Nós vamos falar das grandes viagens marítimas do século XV, né? O que motivou essas viagens marítimas, qual país saiu à frente dessas viagens marítimas, o que esse país que saiu à frente, ou esses países que saíram na frente, o que eles tinham que fez com que eles saíssem na frente, tá? Dos outros países. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar agora, tá? Na nossa unidade 3, ok? Bom, vamos falar das viagens marítimas europeias, as motivações para a expansão marítima europeia. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que falar, o Oceano Atlântico era desconhecido para os povos medievais, tá? Quer dizer, eles diziam que o Oceano Atlântico tinha monstros, abrigava monstros, as terras distantes eram habitadas por seres assustadores. Além disso, tá, eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do Mediterrâneo, como o norte da África e algumas partes da Ásia, né? Mas olha, o que vai motivar isso daí, a essas viagens marítimas no início do século XV, né? O que teria levado os europeus a enfrentar? Primeira coisa, a burguesia acumulou capital. Os reis estavam consolidando seus poderes, né? E para ele consolidar mais ainda seu poder, ele teria que encontrar um sistema econômico que favorecesse ao Estado, né? Então o rei criou o mercantilismo, que foi um sistema econômico criado para poder fortalecer o Estado economicamente. Quais eram as características do mercantilismo? O metalismo é uma característica, ou seja, quanto mais ouro e prata acumular, mais rico fica, né? Balança comercial favorável, quer dizer que o país tem que exportar mais e importar menos. Estímulo às manufaturas locais, quer dizer que os governos estimulavam a produção de manufaturados, tá? Então, além disso, né, o interesse por riquezas e produtos de alto valor no mercado europeu, como as especiarias de pedras, metais preciosos, estimularam os governos a organizar essas expedições. Por quê? Existia um comércio, esse comércio era feito por rota marítima e terrestre, entre os 3 continentes, faziam parte da Rota da Seda. Os produtos que era mais cobiçado eram as especiarias, pimenta do reino, cravo da Índia, canela, gengibre, tá? Era muito cobiçado. Quer dizer, esse comércio dessas especiarias eram feitos pelos italianos, tá? Que revendiam na Europa e ganhavam muito dinheiro nas cidades de Gênova e Veneza. Isso aí favoreceu, né, com que eles tivessem mais interesse ainda de conseguir essas especiarias no Oriente. Mas como que eles iriam chegar ao Oriente, né? O que eles tinham? O que os países tinham para poder chegar ao Oriente? A burguesia estava com esse comércio, querendo esse projeto expansionista, assim como os reis também nesse projeto expansionista, tá? Então, nós vamos ver isso aí agora. Bom, mas o que impulsionou as grandes viagens marítimas, né? Olha, também foram impulsionadas pelo humanismo, né? Que estimulou lá as experiências científicas. Essas ideias humanistas contribuíram para a realização de importantes inovações náuticas que tornaram as viagens marítimas mais rápidas e seguras. Exemplo, a bússola, né, que ela permitiu os europeus se orientarem no mar, tendo o norte como referência. O astrolábio, que ajudava os navegadores a guiarem-se à noite observando as estrelas, tá? Ainda tinha o quê? As caravelas. Com as caravelas, os navegadores puderam percorrer longas distâncias e viajar mais rápido, não é isso? Tá? Agora, por que o pioneirismo de Portugal que saiu à frente disso tudo aí, né? Portugal tinha algumas condições que favoreceu ele sair na frente. Por exemplo, a posição geográfica privilegiada. Portugal já tinha uma escola de navegadores. No século XIV, o comércio marítimo ganhou impulso após a Revolução de Avis, então permitiu que o rei se aliasse à burguesia
e aí decidiu expandir o território português com o objetivo de conquistar novas áreas, e teve algumas etapas, né? Em 1415, por exemplo, Portugal partiu para a conquista de Ceuta, no norte da África, tá? Ceuta era uma cidade que era um importante entreposto comercial, que recebia mercadorias do interior da África, tá? Bom, para navegar, para chegar até as Índias, né, o que eles tinham que fazer? Para não encontrar com os italianos, nas rotas italianas, lá em Gênova e Veneza, né? Para aquelas rotas lá, para poder chegar ao Oriente, por terras e por mar. Ele tinha que ir pelo mar, contornando o continente africano, não é isso? Então, o que aconteceu? Dom João, em 1487, enviou o navegador Bartolomeu Dias, tá? Em viagem ao sul do continente africano, e no ano seguinte o navegador português contornou o Cabo das Tormentas, encontrando enfim a passagem entre o Atlântico e o Índico. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, nas Índias. E em 1500, Portugal, Pedro Álvares Cabral, chegou ao nosso território. As terras foram chamadas de Ilha de Vera Cruz e mais tarde Terra de Santa Cruz. Logo que chegaram, não colonizaram logo as terras, porque não encontraram o que eles queriam, não encontraram riqueza. Posteriormente, eles voltaram aqui, retornando ao nosso território, ok?